Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Trilha com Cristo. Se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva, porque a trilha é sua. Não adoro pelo que ele faz, ao menos por ter bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Ele se batizou nas águas recentemente e nós nos alegramos muito por esse feito, por esse acontecimento. E o convidado do dia é... Fala pessoal, meu nome é Leonardo, tenho 25 anos, atualmente trabalho com vendas, fiz nutrição, sou graduado e agora estou iniciando mais um projeto aí na minha vida, que é de educação física. Para quem não sabe, também sou primo do Thales e está sendo uma bênção viver tudo isso que eu estou vivendo hoje. Léo, é um prazer ter você aqui no canal, para a gente falar do seu testemunho. Mas antes de falar dessa conversão, dessa transformação que ocorreu na sua vida, eu quero entender um pouco de quem era o Léo antes de conhecer a Cristo. Certo, primeiramente é um prazer estar aqui, é uma honra, ainda mais por você que me inspira. Não vai chorar não. Que me inspira referente a ter um caminho certo com Cristo. Minha vida anteriormente, Thales, era totalmente, não vou falar sem rumo, né? Porque eu sempre tive um rumo, sempre tive um propósito, só que eu não enxergava ainda. Então eu vivia num mundo fictício, onde eu era cômodo numa situação que eu sempre estava, né? Digamos de serviço, digamos de relacionamento, digamos de amizades, de tudo. E mais ainda por, vamos falar na linguagem jovem, né? De rolês, né? Então vivia em rolê. Gostava de sair bastante. Bastante. Vivia em farra, rolê, bebida, mulheres, tudo isso. Isso fez parte da minha adolescência, da minha juventude e até um pouco tempo atrás também fez parte disso. Não é Da hora, para. Que Linda, Jesus é maravilhoso, toda honra e toda glória a Deus. Top. Mas me conta, como que era o seu relacionamento com, igual você falou, a respeito de mulheres, como que era esse tratamento com a mulher? É bom, Thales, na minha adolescência eu saía bastante sim, sexta, sábado e domingo, sempre saía com os amigos, lógico. Bebia, fazia as coisas de jovens também, na época de tabacaria e tudo mais, acredito que os jovens possam se identificar também. E em relação a mulheres, eu não tinha total consciência do que eu estava fazendo, então pra mim era só ter não relação que eu diga carnal, mas tipo, ter um relacionamento ali de momento com a mulher, e pra mim tava bom, pra mim eu me achava o prazeroso falar para meus amigos que, pô, legal, peguei uma menininha ali, pô, legal, sair com tal menina, sabe? Tipo, esse sentimento de grandiosidade masculina. Mas você veio uma influência assim do mundo, de alguém? Ah, com certeza, né? A gente é rodeado disso, tanto nas músicas quanto nas baladas, nas festas. Basicamente quem vai pra balada é pra isso. Poucas pessoas vão pra balada pra curtir socialmente, né? Então você via muito disso, pegação, fornicação, entre outros tipos de, como posso dizer, outros tipos de coisas que ali estavam envolvidas, né? Então tinha muito uso de drogas também, não que eu frequentava esse tipo de lugares, mas, né, falando em geral, tem muito tipo de drogas, tanto homem quanto mulher jovem se deixando levar por conta de dinheiro, bebida, né? Então quem tem a bebida mais cara é o mais homem, entendeu? Então, tipo assim, eu era influenciado tipo disso. E, querendo ou não, confesso pra você que isso me atraía. De uma forma, pô, se eu tiver, sei lá, uma bebida do cara, eu vou conquistar tal pessoa. Então, tipo assim, no meados que eu tinha, assim, uns 18 anos, mais ou menos, mais ou menos isso, uns 16 a 18 anos, eu pensava dessa forma. Status. Exatamente. Facebook, Lembra Instagram. da época da ostentação. Ostentação, né? perfeitamente. Eu acho que as pessoas até hoje se espelham muito nessa questão de ostentação. Você também falou a respeito da procrastinação, né? Como que era essa questão de estudo e trabalho? Bom, tem dois pontos, né? No começo em que eu frequentava esse tipo de lugares eu não trabalhava ainda. Depois que comecei, eu não era uma pessoa responsável, né? Digamos assim. Então, aos poucos a gente vai amadurecendo, vai conhecendo a vida como ela nos apresenta, né? Então, quando eu comecei a trabalhar,
né? Tive um outro tipo de visão, estudo também, mudou minha cabeça, mas ainda fazia coisas que eu fazia anteriormente, referente às coisas que eu falei para você anteriormente, né? E quando eu entrei na faculdade foi onde que mudou totalmente minha cabeça. Conheci pessoas legais também lá, pessoas certas, né? Que mais velhas do que eu, inclusive, só mulheres também. Engraçado até falar porque foram pessoas maravilhosas que me acolheram. Então era um grupo eu e mais 4 mulheres, se eu não me engano, na faculdade que me ajudaram bastante. E foi onde que eu fui amadurecendo e, né, e sempre fui um cara família, sempre fui um cara que gosta de estar com a minha família, com meus amigos. Então eu comecei a perceber que o estudo, o trabalho e a família era um lugar mais agradável do mundo para se estar do que estar em outros tipos de lugares. Acho que a presença da nossa família em questão, tipo, um exemplo, vou dar um rolê hoje, dou com a minha família. Então isso para mim é a coisa mais importante que tem e demorou um pouco um processo para entender que a família em primeiro lugar é a melhor parte que tem. Sim. Eu queria entender como que você conheceu Jesus e qual foi a mudança que aconteceu na sua vida. Então, referente à sua questão, à sua pergunta, aconteceu muitas coisas. Eu já era da igreja anteriormente, desde os meus 8 anos de idade, eu era adventista. Frequentou quanto tempo? Adventista dos 8, mais ou menos, até uns 12. Mas até a adolescência ali, a fase que a gente vai pouco pro mundo ali, sabe? Acho que assim, né, a questão de essa idade ainda é muito cedo para tomar decisões. Acho que a razão, ela começa a tomar sua proporção na vida da pessoa, acho que a partir dos 16. Perfeito. De poder de escolha, esses negócios, né? Enfim, minha opinião, tá? Perfeito. Continua. Então, sempre tive minha fé. Depois que eu me afastei da igreja, sempre tive minha fé, sempre fiz minhas orações, sempre fiz basicamente meus devocionais, né? Sempre gostei de ler coisas bíblicas para me poder entender melhor. Eu que não tô conhecendo mais da palavra agora depois de conhecer. Não conhecia nada antes? Nada, zero. Só era movido pelo que as pessoas falavam. Exatamente. Não de conhecer Jesus verdadeiramente. Exatamente. Mas sempre tive minha fé, minha avó Elza. Funcionava fazer isso, né? Minha avó que era referência minha, que me criou, a avó Elza. Então ela era católica, então ela que eu tenho um pouco de catolicismo, mas eu cresci ouvindo o Padre Marcelo. Você é um pouco de tudo, Léo. Adventista. Católico, agora tá na igreja evangélica. Não, é verdade, mas tudo foi influenciado da família e graças a Deus a gente tem mais conhecimentos para agregar, né? Isso é muito bom. Então, nesse quesito tipo de conhecer Jesus foi basicamente assim. Foi por fases, foi mesmo na época que eu saía bastante, sempre tive Deus, sempre orei, sempre orava antes de sair de casa, voltava orando, sempre gostei de ouvir louvores, independente de qual, né, seja. Então, foi um processo até eu conhecer. E quando você conheceu, como que foi esse processo de eu quero conhecer Jesus, eu quero ser cheio dele, quero conhecer mais esse primeiro amor que nasceu? Bom, foi uns fatos que aconteceu em minha vida. Tive muitas perdas, né? Muitos entes queridos, amigos, né? Então foi uma bomba atrás da outra. Então foi onde que eu fiquei fraco emocionalmente. Então desencadeei também a ansiedade ano passado. Então foi um processo longo, duro, que eu pensava que, meu Deus, ou eu morro agora, ou sei lá, parecia que estava sozinho, solitário, sem ninguém. E foi onde que o Maurício, que veio aqui já nas entrevistas passadas, que é um grande amigo meu também, que a gente conhece ele desde pequeno, que me apresentou a célula que nós frequentamos. Então, garrei de cabeça e ali foi o lugar, cara. Ali foi onde que eu entrei ali, passei por várias igrejas, mas ali, pra mim, ver aqueles jovens que me ajudaram bastante, me ajudam até hoje, e ali pra mim eu me senti em casa. Então na célula que é da igreja Rafá, né? Da Rafá, exato. Você começou a participar dessa célula e aí você se aproximou mais de Cristo. Porque exato. Eu também participo dessa célula, né? E ali é bem legal porque acontecem algumas dinâmicas e também a gente fala um pouco de si, né? Um pouco dos nossos problemas, das nossas ansiedades, das nossas batalhas, e ali é compartilhado entre nós. Então cada um se identifica com o outro. E isso foi começando a tomar sua proporção, ao ponto de muitas pessoas ali irem reincidentemente para a célula lá da comunidade Rafá, né? Então foi lá que você começou a se interessar. Foi lá.
Inclusive você já me levou em alguns outros cultos em outras igrejas que você frequentava. Foi maravilhoso, foi muito bom. Mas saca quando você vai para um lugar assim, independente de que igreja que for, você fala, putz, não tô me sentindo tipo em casa, sei lá, alguma parada assim. Então, quando eu cheguei na Rafa, eu falei, meu, é aqui. Ainda mais pelo Maurício, que de longa data, então ele me explicava muito sobre Bíblia, sobre as coisas, e pelos fatos que aconteceram comigo anteriormente, que ele sabe de tudo também, então foi bem mais fácil ter uma pessoa, né, que te acolheu ali de uma forma tão boa. Então, umas pessoas da célula me agarraram de uma forma sensacional. Se eu tô com um problema, eu falava, todos os problemas, depende do que for, cara. Falava, tô assim. Aí era legal que eu falava isso, as pessoas teve coragem de falar também o que elas também sentiam. Tipo, tô com um exemplo, tô com ansiedade. Nossa, cara, meu peito tava doendo, tava complicadaço. Mas eu tô soltando aqui pra vocês que eu orei, fiz tal coisa, tomei um chá, melhorou. Aí tal pessoa já falava, eu também tive. Então, encorajava as pessoas também da célula a falar. Então, isso foi me despertando. Eu falei, opa, aqui é um lugar que acho que Deus tá me colocando pra mim poder falar alguma coisa. Tanto eu quanto outros jovens também. Sim. Então, eu comecei a entender. Então, tipo, na rua, eu dava um lugar, que fosse, cara, dava um lugar pra um idoso sentar. Aí o idoso chegava pra mim e falava, ô meu filho, Deus abençoe. Eu falava, putz, aí, nossa Deus, obrigado. Porque independente do que for, eu ajudei uma pessoa ali. Você fez uma coisa, a pessoa eu comecei a ficar, lançou uma palavra. Eu comecei a ficar com o meu coração mais aquecido e foi onde eu falei, meu Deus, que legal. E referência familiar também, meus pais não são da igreja, né? Minha mãe já frequentou, mas não vai mais. Então eu oro por eles, oro pelo meu irmão, então aos poucos as coisas vão indo, vão fluindo. E meu pai, inclusive, ele até chegou a ler versículo hoje, ver as coisas, coisa que eu não vi ele fazendo, e eu acho muito legal. Legal. É assim, Léo, se você é da igreja, mora junto com seus pais, né? Sim. Então você acaba espelhando Cristo. Sim. Espelhando Cristo. E aí seu pai, opa, o que o Léo tá buscando tanto esse Jesus? Por que ele tá assim tão apaixonado por Jesus? E as pessoas ao redor vão ver. Seu irmão vai ver, sua mãe vai ver, sua tia vai ver, as pessoas vão ver. Eles vão tentar ter essa curiosidade dessa transformação, dessa mudança, né? Sim. E onde Jesus entra nessa história de transformação? O que você teve que renunciar? O que você teve que deixar para trás para seguir a Cristo? Renunciei muitas coisas, né? Como sair, outras coisas que eu fazia, né? Então, pelos acontecidos que eu tive, né? Que me abalou emocionalmente. Então, foi onde que eu me apeguei mais a Cristo. Então, sozinho, eu chorava sozinho de madrugada. Me sentia insignificante pro mundo, assim. Pensava mesmo, não tenho vergonha de falar, não. Acho que outras pessoas também se sentem assim quando passam por alguma coisa. Então, se não fosse minha família, e se não fosse o GFC, que é o grupo nosso da célula, e se não fosse as pessoas envolvidas, tanto você quanto o Maurício, enfim, mais minha família também que estava ali comigo, me acompanhando, e Jesus, né? E foi ali que eu me apeguei mais a ele. Foi onde que eu encontrei um aplicativo de devocional que eu não conhecia, que eu era leigo. Então foi onde que eu fui estudando mais a palavra. Orava para Deus para que eu largasse alguns tipos de vícios que eu tinha, um exemplo, tipo narguile, bebida, esse tipo de coisa. Então eu fui parando aos poucos. Hoje em dia, é engraçado até falar que no narguile eu nem utilizo ele tá lá, né, eu tenho ainda, mas tá lá tipo um ano. Tempo, você não usa mais. Tá um ano lá, eu esqueci, eu não sinto vontade, assim, sabe, manja? Jesus, ele quebra as correntes mesmo. Exato. Ele tira tudo, o que está impregnado em nós, as coisas do mundo que está impregnado em nós. E vai tirando, vai tirando. Na minha conversão também houve uma grande transformação. Fui deixando de lado a bebida, a balada, a festa, a narguile, a outras coisas assim que não era para mim. Porque assim, Jesus ele tem algo maravilhoso pra gente. E a palavra dele nos reforça, nos nutre, nos alimenta, nos edifica cada vez mais. Só a palavra dele é o suficiente para nós seguirmos a nossa vida com retidão, com justiça e na verdade, sabe? Porque assim, sem a palavra dele, mentira. Sem a palavra dele, não existe renúncia. A gente vai consumir o que está do mundo, o que é do mundo e o que faz mal para o nosso corpo mesmo, para a nossa mente mesmo. Por isso que quando você estava no mundo, toda essa aflição que você sofria, toda essa ansiedade, era o acúmulo de coisas que você recebeu durante toda essa jornada, que só quando
você conheceu a Cristo através do GFC, do Grupo Fechado em Cristo, da comunidade Rafá, que você começou a conhecer a Cristo, ele foi te libertando, foi te soltando, foi tirando todas essas sujeirinhas e vai te limpando cada vez mais. E foi que nem um episódio que tem, como é a pronúncia The lá? Chosen. The Chosen. É isso? The Chosen. Perfeito. Teve um capítulo lá, acho que o último capítulo da terceira temporada, que Simão, né, tá no barco, que ele fala que Jesus abandonou ele e Jesus estava testando a fé dele. Então, tipo assim, porque assisti aquele episódio, eu chorei demais porque tantas provações que eu passei, e eu falava, pô Deus, você não tá comigo não, cara. Você não tá. Eu falava mesmo, orando assim, sabe? E quando eu menos esperava, ele fala, calma, tenha paciência no processo, né? Vou contar até a parte lá da borboletinha, que eu contei, que tava passando por alguns problemas, não problemas, mas pensamentos atordoados recentemente. Então cheguei pra Deus e falei, Deus, se você tá comigo mesmo, me dá um sinal, sei lá, tô me sentindo solitário, você não me responde, tipo o Simão. Eu falei, me dá um, e foi engraçado que foi antes de assistir esse episódio, então por isso que eu chorei mais ainda. Aí eu falei pra Deus, me dá uma orientação, vou pedir uma coisa pro Senhor, eu quero ver se o Senhor tá comigo mesmo. Quero que o Senhor me mostre uma borboleta preta, que ela passa na minha frente, né, na minha frente. Não sei o dia, não sei a hora, não sei o que vai acontecer, mas só passa, Senhor. Tá bom, ficou 3 dias, esqueci uns 3 dias. Eu tava indo pro serviço de manhã, eu sempre ouço louvor na ida e na volta, né? E eu esqueci completamente. Aí quando eu tava passando em certo lugar ali, andando na rua, uma borboleta preta passou. Na hora eu senti um arrepio. A preta passou? Passou a preta. A preta? A preta. A que você pediu? A preta, velho. A preta. Passou, né? Juro por tudo que é mais sagrado. Que jurar o quê, mano? Eu não sabia o que falar, o que eu posso falar? Fala o que você quiser, mas fala, é sério. Não, por Deus. Não. É por Deus, por Deus. Não fala isso. Tá. Não jura por Deus. Tá, o que eu posso falar aqui? Não, beleza, aí você viu. Tá, eu avistei a borboleta passando, cara. Falei, meu Deus, aí arrepiou, meu olho encheu de lágrimas, eu tava ouvindo um louvor lindo, maravilhoso que... Nossa, conciliou tudo, né? Que foi aquele lá, vai ser tão lindo... Enfim, na hora... Nossa, eu chorei demais, mano, na rua. Chorei demais, então eu falei, Deus, você está comigo. Então ali pra mim foi... E logo em seguida, depois, você assistiu... Assistiu a cena. Pedro, né? Foi... Simão. Pedro. Simão Pedro. Que tava no barco. Exato. Quando Jesus, ele tava que fora ele tá do barco. Dando nas águas, que sim, tá vendo espírito, tudo mais que os discípulos falam, né? Então, aí eu chorei demais, cara, porque ele tava passando por uns problemas também, pessoais, né? Por conta de... Acho que ele acreditou que ele tinha perdido o bebê lá na série. Não, aquilo ali é invenção do Invenção, enfim. Mas na série. Tava passando por alguns problemas, então ali eu me identifiquei, então ele tava... Não é negando, mas tava meio atordoado com Cristo ali, porque ele não tava... Pequena, né? Pra ele, Jesus não tava atendendo ele tava atendendo os outros, não a ele. Ele tinha outro propósito para ser cumprido, que Jesus não tinha revelado para ele não estava entendendo também. E foi onde que ele, né, duvidou um pouco da fé. Acontece bastante isso, né? Quando a gente duvida, assim, muitas vezes a gente tem uma fase da nossa vida que a gente duvida muito, né, do Senhor. Bom, muito bom saber desse testemunho seu, uma bênção. Eu queria saber qual é o versículo que você mais se identifica. Tem 2, tá? O versículo que eu mais gosto é... 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E outro é, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Esses dois pra mim é o que eu levo pra minha vida. Que Deus está do seu lado. Exatamente, independente do que eu tô passando, independente da dificuldade que eu enfrento, as provações, que, né, agora que eu acabei de me batizar, me converti, então vai vir muita provação, né, pra minha vida. Então esses dois pra mim é o que te sustenta, te me fortalece. Sustenta, exatamente. E uma pessoa da Bíblia também que eu gosto de citar é Jó. Também pela fé dele, pelo tudo que ele passou, que ele perdeu tudo, família, irmão, tudo, e pra mim... Ele não perdeu o irmão, ele perdeu os filhos, né? Os filhos, perdão. Ele perdeu os filhos, perdeu os filhos, perdeu tudo. Perdeu todos os bens, todos os recursos tudo. que ele tinha, né? Os campos. E mesmo assim ele não duvidou, ele continuou com fé e depois foi contemplado, né? Então isso pra mim é... A história dele também pra mim é a melhor coisa que tem. E qual que é a música? Eu amo Jó. Qual que é a música que você mais gosta? Jó. Canta aí, Léo. Não vou cantar não, mano. Canta. Você é louco?
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, ao menos por ter bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a... Léo, prazerzão ter você aqui. Eu que agradeço. Mano, continua forte com o Senhor, se firma na rocha, que Ele te sustente, que seus pés estejam enraizados na palavra, Amém. e que você siga em retidão, obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra dele. Forte, que nem esse bracinho aí que você tem aí. Quarentinha, tá? É isso aí, É isso gente. aí, gente. Se você gostar do vídeo, clique em curtir, compartilhar e se inscreva também, porque a trilha É sua. Aê!